Olá, empresário, gestor, entusiasta do transporte público e passageiros. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da série de 10 anos da FETPESP. Nós vamos promover uma série de capítulos falando sobre a federação e nós queremos contar com você aqui todos os dias. Hoje, para esse primeiro capítulo, eu trouxe um convidado especial, que é o presidente da FETPESP, da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de São Paulo, Dr. Mauro Hershkovich. Presidente, seja muito bem-vindo, agradeço sua presença e vamos fazer um episódio para o pessoal. Muito obrigado, Anderson, é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui com todos e estou à disposição para responder as perguntas a respeito da nossa federação. No episódio de hoje, nós vamos falar especificamente do que é a federação, como que ela faz a representação no Estado, como que ela tem o relacionamento e, principalmente, como surgiu essa ideia. Então, eu queria que, inicialmente, você contextualizasse o que é a FETPESP. Bem, a federação é uma entidade criada por 8 sindicatos das empresas de transporte de passageiros do Estado de São Paulo. Ela é composta pelo FETPESP, que congrega todas as empresas de transporte rodoviário do Estado, pelo SP Urbanos, que congrega todas as empresas de transporte da capital de São Paulo, aqui do município de São Paulo, do Interurbano, que tem como associados as empresas do interior do estado de São Paulo, do Setecamp, que tem como associado as empresas da região de Campinas, do Sindicam, que tem como associados as empresas da Baixada Santista, e do Guarupás, que tem como associados as empresas da região de Guarulhos. Esses sindicatos se uniram e formaram a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de São Paulo. Este ano, a FETPESP está completando 10 anos de idade. É uma entidade nova, uma entidade recente, comparada com outras federações aqui do Estado. Se compararmos com a Federação de Transporte de Cargas, ela é sem dúvida a irmã caçula. A gente tem o sindicato, o FETPESP, que tem mais de 80 anos, né, e tem uma história. Mas a federação, ela foi criada com o propósito de representatividade. Como que é feita essa representatividade no Estado, a nível federal também? Quais são as principais ações que a federação tem, até para o pessoal entender a importância de ter uma federação como a FETPESP no Estado? Bem, existem interesses diferentes entre todos esses sindicatos, mas existem também interesses comuns a todos esses sindicatos. Nós representamos principalmente o transporte de passageiros a nível estadual e a nível federal também. Existem interesses de todos esses sindicatos comuns em se tratando de governo de Estado e de governo federal. Além do que, a federação representa o transporte de passageiros do Estado na CNT. A CNT é o nosso órgão máximo, Confederação Nacional de Transporte. A federação tem assento na diretoria da CNT, assim como a federação também tem assento no Conselho Regional de São Paulo. O presidente da federação da FETPESP, que no caso, no momento sou eu, ele foi, durante 4 anos, presidente do Conselho Regional do SEST-Senat, que sem dúvida é um dos conselhos mais importantes do estado de São Paulo. Agora eu sou vice-presidente, presidente da FETPESP, sou vice-presidente do Conselho Regional do SEST-Senat. O SEST-Senat é um serviço que a CNT mantém
que dá atendimento na profissionalização dos funcionários que trabalham nas empresas de ônibus, assim como na assistência à saúde dos funcionários, dos nossos colaboradores. O SESC-Senat, aqui no estado, já possui 31 ou 32 unidades. Durante a minha primeira gestão como presidente do Conselho Regional de São Paulo, eu tive a honra de inaugurar, eu acho que 6 ou 7 unidades aqui no estado de São Paulo. Uma, inclusive, aqui na capital, na região de Santo Amaro. O presidente falou muito bem da questão do SESC-Senat, que é um dos nossos parceiros, e a gente desenvolve diversas ações com eles, né? E nós temos também projetos que são desenvolvidos aqui pela federação. Recentemente nós tivemos o Prêmio de Comunicação e também todos esses outros projetos, como pesquisa setorial salarial, o próprio programa Despoluir, ele exige também o envolvimento das empresas, né? Apesar da federação fazer essa representatividade junto ao governo federal, junto ao governo estadual, também na CNT, a gente tem essas ações junto às empresas, né? Então é importante também que elas participem da federação através desses projetos. Sim, sem dúvida. A federação é muito bem lembrado por você, a federação desenvolve projetos próprios. E como você disse, recentemente lançamos o primeiro prêmio de jornalismo e comunicação. Lançamos aí recentemente, em maio ou junho, né? Fez a entrega em julho. Julho, fizemos a entrega do prêmio de jornalismo. Além disso, fazemos e fizemos algumas campanhas. Uma das campanhas muito bem divulgada e muito exitosa foi a campanha contra o transporte clandestino, né? A campanha alertando o público usuário a respeito dos perigos do transporte feito através de mototáxi. Então, nós fazemos várias ações em benefício dos nossos associados, que são os nossos sindicatos, representando as empresas de ônibus de todo o estado. 10 anos à frente, não foi fácil a gente chegar até aqui, construir todos esses projetos e essa representatividade. Mas isso teve uma origem lá atrás. Então eu queria que você contasse para nós como era a questão do setor antes da federação, como que as empresas se organizavam e como isso estava distribuído e da onde surgiu a necessidade de formar uma federação aqui no estado de São Paulo. Bem, isso é uma longa história que eu poderia ficar aqui um dia todo contando para todos, né? Mas eu vou tentar ser o mais breve, o mais rápido possível no histórico. A FETPESP surge há 10 anos atrás, como nós já dissemos, através da união de alguns, ou da iniciativa de alguns empresários, eu, o João Antônio Sete Braga, o Luiz Augusto Saraiva, o Joaquim Constantino, o Zé Roberto Felício, o Belarmino Filho, o B, alguns e outros ou do Gentil, do SETPESP, e alguns outros, o Francisco Cristóvão, e alguns outros empresários que me fogem à lembrança. Antes disso, havia no Estado de São Paulo, no Estado de São Paulo, havia um sindicato já antigo, como o Anderson mencionou, o SETPESP, já fundado há mais de 80 anos. Depois do SETPESP, apareceu o SP Urbanos, que veio suceder a antiga Transurb, que foi formada pelos empresários de ônibus da capital do estado. Antes disso, junto com isso, surgiu o Setcamp, surgiu o Guarupás, mas nós não tínhamos uma federação que representava o setor de uma maneira total, que juntava todos os interesses de todo o estado de São Paulo. Nessa época, há 10 anos atrás, esses empresários se juntaram e conseguimos formar a Federação do Estado de São Paulo, a FETPESP.
A federação ela ficou durante 4 anos sob a presidência do presidente, na época do CETIPESP, o Gerson Ogier, mas ela ficou praticamente paralisada. Com a minha... Aí eu fui escolhido para ser o presidente, para ter a honra de presidir por todas as empresas. Eu fui escolhido para presidir a federação, sucedendo o Gerson Ogier. Junto com esse convite, e quando eu assumi a presidência da FETIPESP, nós fizemos um acordo com a Federação de Transporte de Carga de assumir a presidência do Conselho Regional de São Paulo, do SEST-Senat, que sempre estava sendo gerenciado pelo pessoal do Carga, pela FET-CESP. Com a minha vinda para o FETIPESP, nós conseguimos trazer junto o Conselho Regional de São Paulo. Eu passei a presidir o Conselho Regional de São Paulo, presidi o Conselho Regional por 4 anos, e num acordo com a FET-CESP, nós passamos há 2, 3 anos atrás a presidência do Conselho de São Paulo para a Federação do Carga. Então, a federação surge há 10 anos atrás dessa forma, procurando juntar os interesses de todos esses sindicatos que eu mencionei, com ações voltadas a dinamizar, a planejar os interesses de todas as empresas de ônibus aqui do estado. Bom, a federação tem só 10 anos, mas a gente já... Não sei se eu estou correto nessa fala ou não, mas eu posso dizer que talvez esses últimos 10 anos tenham sido os mais difíceis do transporte de passageiros, pensando num contexto social, econômico e de mudanças tecnológicas. Então, presidente, eu queria que você falasse para nós, né, atuando já como presidente da federação, qual foi o momento mais difícil que o senhor teve ao longo desses últimos anos? Sem dúvida a pandemia, né? A pandemia que veio de encontro a nós, né? Infelizmente final de março de 2020, afetou muito o setor. Houve uma queda vertiginosa do número de passageiros, não recuperado até agora, né? Tanto em todos os setores, em todos os lugares, em todo o transporte, quer seja no metropolitano, no urbano, nos urbanos, no rodoviário, e o setor ainda sofre os reflexos da pandemia. Foram anos, os últimos 4 anos, principalmente os 2 anos pós-pandemia, 2020, 2021, início de 2022, foram anos muito difíceis que nós ainda estamos sofrendo sequelas dessa época. Mas com muito trabalho, muita tenacidade, muita resiliência, nós estamos superando. O setor vem gradativamente, lentamente se recuperando, vem lentamente investindo. Todos os empresários são empresários empreendedores e confiantes de que os próximos anos serão anos melhores. Nós tivemos recentemente a Latibus, né, o seminário da NTU, onde trouxeram uma perspectiva diferente, as mudanças que estão ocorrendo no setor, seja por conta do comportamento do público e do passageiro e também pelas mudanças tecnológicas. Como você bem contextualizou, a pandemia foi um golpe muito forte no transporte de passageiros, isso afetou demais. E hoje, quais são os principais desafios, né? E aí também como empresário, que as empresas estão vivendo no dia a dia e que estão trabalhando diariamente para mudar isso? Sem dúvida nenhuma, na recuperação do cliente.
sem dúvida nenhuma, na recuperação do usuário. Sem dúvida nenhuma, no combate ao transporte clandestino, quer seja no transporte clandestino urbano, quer seja no transporte clandestino metropolitano, quer seja no transporte clandestino rodoviário. O que nós buscamos é trazer novamente o nosso usuário para o transporte coletivo. Outro desafio nosso que está sendo imposto mundialmente é a mudança da matriz energética. Sem dúvida nenhuma, nós temos que nos adequar a novas matrizes energéticas, hoje mais representada pelo veículo elétrico, né? Então, principalmente nos ônibus de característica urbana, a gente já vem se adaptando a essa nova matriz energética, e todo o começo, toda inovação realmente é muito difícil, né? Então nós os nossos desafios o combate, a recuperação do passageiro, o combate à clandestinidade no transporte e a adaptação a novas matrizes energéticas. Eu vou aproveitar aqui e fazer um gancho, porque também não basta só o desejo e o empenho do empresário para que essas mudanças aconteçam. Por ser um transporte público, um serviço público, a gente precisa também do engajamento da classe política, seja ela federal, estadual e municipal, com desenvolvimento de infraestrutura, com apoio e subsídio aos passageiros. Então, esse movimento também precisaria acontecer para que essas mudanças viessem, né? A gente tem esperança, pelo menos a gente tem esperança, e nós estamos tendo, de uma certa forma, estamos tendo uma certa reciprocidade, quer seja do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais também. Aqui em São Paulo, por exemplo, o prefeito Ricardo Nunes vem incentivando, ajudando as empresas a adquirir os veículos elétricos. O governador do estado também é um incentivador dessa prática. O governo federal vem também incentivando a compra através de crédito um pouco mais subsidiado. Ele vem também incentivando a compra de veículos elétricos e a compra de veículos Euro 6, que são veículos que poluem muito menos do que os Euro 5. Então, nós temos que continuar sensibilizando os prefeitos, continuar sensibilizando o governador do estado, continuar sensibilizando as autoridades federais, presidente, ministros de estado e todo o pessoal que cerca eles. Presidente, a gente está chegando aqui no final do nosso podcast. Eu acho que de forma rápida, bem objetiva, a gente conseguiu explicar um pouco do que é a federação, das frentes que ela está trabalhando e dos projetos que a gente tem. Eu quero fazer um convite para você que ainda não conhece a FETPESP, talvez esteja vendo esse podcast, assistindo pelo YouTube. Siga a federação nas redes sociais, através da FETPESP e também no YouTube. Você pode acessar o nosso canal, vai encontrar esse podcast disponível e a sequência dele com outros temas tão relevantes para o setor. E, presidente, eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos espectadores sobre a FETPESP, sobre a importância do transporte público para a população e para a gente poder se despedir desse episódio. Eu agradeço o convite e convido a todos a participar das nossas iniciativas. Estamos sempre à disposição. Acho que nós temos muita esperança que o transporte de passageiros, público de passageiros, volte a ser o que era antes da pandemia, antes de 2015, 2013, ele volte a ser um serviço, volte e continue sendo um serviço de excelência, e eu agradeço aí a todos
pela paciência de me escutar e o convite feito por você, Anderson. Presidente, muito obrigado pela participação. Eu agradeço a você também, nosso espectador, por estar prestigiando esse novo projeto da Federação e nos vemos em breve nos próximos episódios. Até breve!